Olá pessoal, aqui é o João Vitor. Na aula de hoje nós vamos resolver uma questão de física do Enem 2016 que trata de cinemática, sobre gráficos. Então vamos para a leitura do enunciado. Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada na mesma direção e sentido devem manter entre si uma distância mínima. Isso ocorre porque o movimento de um veículo até que ele pare totalmente ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige a freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Então, primeiro tem o tempo de reação, que você percorre uma distância, e depois tem o tempo de frenagem mesmo, você percorre outra distância. Considerando a situação descrita, qual o esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Então ele quer saber como está a velocidade numa situação como essa, em função da distância. Isso é importante porque a maioria dos gráficos que a gente vê é em função do tempo, aqui está em função da distância, nesse movimento de frenagem aqui. Então a primeira coisa que tem que acontecer é o seguinte: se o carro está se movendo com velocidade constante, ele vai percorrer uma distância aqui, com velocidade constante, antes de começar a frear, porque na hora que ele vê o ocorrido que ele tem que frear, leva um certo tempo para ocorrer a reação, como o enunciado nos contou. Então, por um certo tempo, até ele começar a frear, ele continua percorrendo, ele continua com velocidade constante. Então, a gente tem que eliminar daqui as alternativas que não tem no início a velocidade constante, porque nesse primeiro momento a velocidade tem que ser constante. A letra A, por exemplo, a velocidade já está caindo linearmente em função da distância desde o início. Isso não acontece, porque ele tem um tempo de reação. No início a velocidade tem que ser constante. Ela não pode mudar enquanto se aumenta a distância. Então a não pode ser. A B pode ser, porque a velocidade aqui está se mantendo constante por um tempo. Ok? A letra C está fazendo uma curva aqui, como se a velocidade aumentasse e depois diminuísse, o que não faz sentido também, ela tem que se manter constante. Não pode ser a letra C. Na letra D também temos uma velocidade constante aqui por um certo tempo, para depois diminuir, então pode ser. Na letra E você tem a velocidade no início aumentando drasticamente, como se ele acelerasse, e não é isso que acontece no primeiro momento. Então também não pode ser a letra E. A gente, por enquanto, está só entre as alternativas B e D. E aí o que acontece? No segundo momento ele vai começar a frear. Quando ele começa a frear com uma desaceleração, a velocidade dele vai passar a diminuir. Então a velocidade passa a cair numa taxa constante. Só que a velocidade caindo numa taxa constante faz com que a distância caia numa taxa não constante, numa taxa quadrática. Como assim? Na alternativa B, ele está falando para a gente que essa velocidade vai diminuir linearmente em função da distância percorrida, ou seja, na mesma proporção. Como se ele, vamos supor que ele começa com uma velocidade aqui de 9 metros por segundo, só para exemplificar, no início. Quando ele começa a frear e coloca uma desaceleração de menos 3 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a cada segundo que passa, a velocidade tem que diminuir em 3 metros por segundo. Então, no primeiro segundo, ele vai de 9 para 6, depois para 3, até finalmente parar com a velocidade de 0. Então, a velocidade cai linearmente, de 3 em 3 metros por segundo ao longo do tempo. Mas a distância percorrida nessa primeira parte aqui é maior do que a distância percorrida na segunda parte. De 9 metros por segundo até 6 metros por segundo, ele está numa velocidade entre 9 e 6. Logo, ao longo de um segundo aqui, ele vai percorrer uma distância entre 9 e 6 metros. Enquanto que de 6 para 3, ele vai percorrer uma distância nesse 1 segundo entre 3 e 6 metros. Então a distância aqui é menor do que aqui. E aqui é menor ainda. Eu fiz fora de proporção aqui, mas seria algo mais ou menos assim.
Então, a distância de 9 para 6 que ele vai percorrer é uma distância entre 9 e 6. Aqui é entre 6 e 3, aqui é entre 3 e 0. Ela vai diminuindo, porque a velocidade está diminuindo. E a distância não cai linearmente igual a velocidade. Só para exemplificar, a relação entre distância e velocidade não pode ser linear. Por essa equação aqui, V2, V02 mais 2AD, a gente vê que distância e velocidade não se relacionam linearmente. Se a gente tivesse um gráfico em função de tempo, a distância cai quadraticamente com o tempo, ou crescente ou decrescente, mas cai quadraticamente. Então, aquele decaimento da velocidade em função da distância não pode ser linear, ele tem que ser quadrático aqui, ó. Então, à medida que a velocidade vai diminuindo linearmente com o tempo, a distância percorrida não está proporcional à velocidade que está caindo. A distância percorrida está cada vez menor, então não é linear, não pode ser reto. A alternativa correta é a alternativa D. Então, é uma questão de cinemática que traz os gráficos aqui do MRUV e gráficos em função da distância, não em função do tempo, o que é difícil de aparecer, e é assim que se faz essa questão.